Bom dia a todos, muita paz, muita alegria, nesse novo dia que é para todos nós uma nova oportunidade, uma oportunidade da gente fazer melhor o que não ficou bem feito ontem e de poder também fazer novas coisas, novos projetos essa manhã maravilhosa que Deus nos deu como oportunidade. Essa manhã, a nossa lição do Pastorindo, que eu vou botar aí na telinha para vocês poderem acompanhar, que é sempre bom a gente conseguir ler juntos, porque junto a gente consegue assimilar mais, consegue fazer vários tipos de reflexão. É a lição de número 135. Se está enfermo, não se pressione. Difícil, né? Quando a gente está passando por um momento de enfermidade. Obrigada, bom dia. A gente não ficar um pouco abalado ainda. A gente ainda dá muito valor a essa vida aqui no mundo material. Não que a gente deva desvalorizá-la, não. Ela é de suma importância, a gente está aqui no mundo material para a gente poder construir a nossa evolução, se desapegar das coisas, evoluir espiritualmente e sair dos ciclos reencarnatórios de dor, como nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve essa oportunidade. Para a gente começar a falar dessa lição dessa manhã sobre a enfermidade, né, que a gente não deve ficar fixado nela, não deve se prender, ficar com medo que seja algo muito grave. O que a gente tem que fazer na realidade é estar doente, procurar um auxílio médico, ou se é uma doença da questão mental, a gente procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque é para isso que a medicina, que a saúde, ela está aí. Ela está aí pela misericórdia divina que veio para amenizar todos os nossos processos de sofrimento. Porque a dor que está inserida na nossa vida, ela não tem por finalidade nos punir, porque Deus não é punitivo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Ela está ali porque ela quer deixar para todos nós uma mensagem que é muito particular, porque mesmo que nós tenhamos doenças semelhantes ou até iguais, a mensagem da doença ela é muito particular. Então vamos pensar aqui um pouquinho, vamos fazer algumas reflexões sobre esse livrinho do Pastorino, que apesar de ser pequeno, as lições serem pequenas, elas são densas de informação. Ele começa assim: se está enfermo, não se impressione. Ou seja, não fica fixado naquilo ali, não fica encucando, achando que já é hora de partir, porque a hora de partir pode ser a qualquer momento. Independente da gente ter alguma patologia, a gente pode morrer até daqui a pouco. Né? Eu posso acabar de fazer o projeto pastorino e desencarnar. A gente não sabe. A gente não vem com uma etiqueta dizendo o dia, o mês, o ano e a hora que a gente vai partir. Então ele fala assim: qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. Por quê? Porque nesse mundo aqui que a gente vive, tudo é passageiro. Tudo. Amanheceu hoje, lá pelas 6 horas da manhã, dependendo da cidade, do local onde a gente se encontra no Brasil, por exemplo, já amanheceu até mais cedo, né? Mas amanheceu, a gente sabe que é um ciclo, né? Vai o dia, o pico do dia é meio-dia, o momento em que o sol está mais incisivo, está mais claro, mas vai tendo declínio da claridade, da luminosidade do sol. E aí a gente sabe que vai chegando a entardecer, 6 horas da tarde já é tarde, já é bem de tardinha, terminando a tarde, e 6:01 já começa a noite. E o auge da noite é meia-noite. Então tudo aqui na vida é cíclico. Nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, amadurecemos, né? Nos tornamos pessoas adultas, amadurecemos, vamos envelhecendo e um dia fatalmente, né? Se a gente não morrer jovem, mas fatalmente um dia a gente sai daqui desse planeta. Nasceu, a fatalidade é morrer. Tanto que a gente fala que a antítese da vida não é de forma nenhuma a morte. A antítese, né? A morte, a sua antítese é o nascimento. Nasceu, tem que morrer. Mas a vida é eterna para nós que somos espíritas. Nós sabemos que nós não perecemos nunca, o espírito é imortal.
Ele tem várias vidas, ele vem várias vezes à dimensão terrestre, ele assume um corpo cada vez que ele vem, mas um dia ele larga esse corpo, mas ele continua existindo. Então, a gente sabe, porque nós somos reencarnacionistas, que a gente vem muitas vezes aqui para tecer, para construir o nosso processo de educação espiritual, de educação emocional, porque a gente precisa fazer esse processo de amadurecimento, de crescimento, ampliando os nossos horizontes espirituais e emocionais, e ao mesmo tempo aprofundando também todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. E a gente sabe, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde Allan Kardec vai tratar sobre as questões das dores, das aflições que nós passamos, que há duas causas de aflições na nossa vida. Uma pode ser passada, decorrente de comportamentos que nós tivemos, comportamentos equivocados, né, que nós tivemos em vidas anteriores, ou seja, comportamentos equivocados é aqueles que são afastados da lei de Deus, do bem e do amor. E nós sabemos que isso é uma causa de dor hoje presente na nossa vida. Mas Allan Kardec fala também que nós temos as causas atuais das nossas aflições. Aí a gente fica pensando, atual porque como a gente não é perfeito, a gente vai cometendo novos erros, novos enganos na luta da nossa vida. E às vezes até nós repetimos os mesmos erros das outras vidas porque não executamos dentro de nós com afinco o autoconhecimento e a reforma íntima. E mesmo às vezes a gente fazendo o autoconhecimento e tentando realizar a reforma íntima, a gente se pega muitas vezes cometendo os mesmos erros, porque há erros na gente que nos acompanham durante muitas vidas e é difícil a gente sair daquele automatismo dos erros. Mas o que a gente faz para sair desse automatismo? A gente vai insistindo todos os dias em tentar ser melhor, em tentar corrigir, em prestar atenção. Eu errei, foi por esse fator, eu estava cansado, eu estava irritado, eu estava isso. A gente se recolhe, faz um processo de reflexão e vai tentando de novo, quantas vezes for necessário. A vida é assim, para todos vocês, para todos nós, melhor dizendo. Para mim também é igualzinho que é para vocês. A gente vai tentando se despojar dos erros, mas muitas vezes, quando a gente vê, a gente já está cometendo o erro de novo. E justamente a enfermidade para a doutrina dos espíritos é decorrente desse afastamento das leis de Deus. Toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a dor vem para tentar nos aproximar da lei de Deus. Por isso que a doença, ela não é uma punição, ela é resultado do nosso comportamento e ela é um sinalizador para a gente ficar atento de que tem alguma coisa errada, alguma coisa dentro da gente está afastado da lei de amor, que é a lei de Deus, que a lei de Deus é toda permeada pelo amor, porque Deus é amor, como diz João. Então, quando a gente está doente de alguma maneira, a gente precisa fazer uma reflexão, sentar, parar para pensar o que está acontecendo, que meu comportamento está se afastando da lei de Deus, para a gente tentar novamente se aproximar da lei dele, ok? Então, as enfermidades, elas são resultantes do nosso afastamento. E a dor vem como uma educadora, como uma sinalizadora para a gente voltar novamente para os eixos, para a gente voltar para o caminho reto novamente. O caminho reto representa as leis de Deus. Bom dia a todos que vão chegando aí devagarinho e vão me dando bom dia. Bom dia para vocês também. Então, a dor é isso, ela não é punição. Ela é apenas resultante dos nossos comportamentos, ok? Então, a enfermidade é isso também. E aí o Pastorino continua assim.
A única essência eterna e real é Deus, claro. Deus é perfeição absoluta, é amor, é misericórdia, é justiça, é bondade. Deus é tudo isso e muito mais, que a gente não tem como definir Deus. Deus não cabe numa definição. Deus vai além de todas as definições que nós pudermos traçar, fazer, elaborar. Então, a única essência eterna e real é Deus. Então, Deus é a única realidade. Então, o bem é a única realidade. O mal, ele é passageiro, ele é fruto da nossa ignorância ou da nossa omissão, como está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, quando ele trata sobre a questão do mal. Então, a única essência eterna e real é Deus, que é todo bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Então, para a gente readquirir a nossa saúde, que a gente pode ter perdido, né, por um lapso, por um descuido, a gente se afastou das leis de Deus, a gente tem que se voltar para Ele através de um processo de introspecção, de oração, de meditação, de autorreflexão, quem eu sou, por que eu estou agindo assim, não estou agindo assado, e fazendo a nossa reforma íntima. O que é reformar-se? É mudar-se, mudar o comportamento, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, que também é tudo muito difícil, que a gente já está naquele automático errado, mas que a gente tem que insistir. E aí ele continua. Se a doença o está experimentando, então ela é uma provação, ou ela é uma expiação, né? Então, se a doença está me experimentando, procure unir-se mentalmente à energia do cosmo, que lhe penetrará o organismo juntamente com o ar que respira e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as células. Então, foi o que eu disse para vocês. Naquele instante que eu me encontro adoentada, por alguma razão, ou adoentado por alguma razão, eu me volto em oração, pedindo a Deus que me ajude a abrir os meus horizontes para eu ver os meus erros, porque às vezes é muito difícil. A gente é muito orgulhoso, não dá o braço a torcer de que a gente erra. Então é rogar a Deus, Senhor, me ajude a tirar essas escamas grossas que tampam meus olhos e não me permitem ver quem eu sou e os meus erros. Meditar, penso um pouco que meditação é quando a gente escuta Deus, escutar para sentir o que Deus quer me falar para mudar. E imediatamente eu começar o meu processo de mudança em compreendendo que horas eu vou acertar e que horas eu vou errar. Mas que o importante é perseverar, ok? Então, para finalizar, eu vou contar uma historinha que está nesse livrinho, Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles, a lição assim, de número 5. Ela conta uma historinha que viu um mestre passeando com os seus discípulos por uma estrada muito tortuosa e que naquela manhã, a noite tinha sido muito chuvosa. Para piorar o estado da estrada, estava muito molhada e cheia de lama. E eles passam por um homem que estava do lado da sua carroça, orando, pedindo a Deus que ajudasse a desatolar a sua carroça que estava atolada. E o mestre e seus discípulos continuaram a caminhada. Bem mais lá na frente, encontram um outro homem que também tinha a sua carroça atolada, mas ele estava esbravejando, socando, fazendo de tudo, falando, mas estava tentando tirar a sua carroça do atolamento. E aí, então, olha que coisa interessante que acontece nesse momento exato. Bom dia, gente, a todos. O mestre manda os seus discípulos parar e ajudar o homem a tirar do carro, o carro do atoleiro, a carroça dele do atoleiro. E aí, então, os discípulos, depois que passaram a situação, ficaram muito indignados. Mestre, por que o primeiro homem, que era bondoso, virtuoso, que orava, a gente não ajudou, e esse que está esbravejando, falando mil coisas, mil impropérios, o senhor parou ali e ajudou ele a tirar a carroça dele do atoleiro? E aí o mestre respondeu assim:
O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Então, gente, essa é a nossa lição dessa manhã. Que possamos nos empenhar para fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele todos os dias. Paz e luz para todos. Um ótimo fim de semana. Gratidão eterna. Beijo grande no coração de cada um de vocês aí. Tchau, tchau.